Eles precisavam garantir que a bilionária não tivesse a menor chance de escapar das garras afiadas da justiça por meio de voos noturnos em jatos particulares rumo a países distantes locais sem acordos rígidos de extradição criminal ou cooperação policial internacional. O bloqueio imediato de passaportes e o rastreamento contínuo de todas as aeronaves da família foram medidas vitais implementadas silenciosamente pelos aliados corajosos de Marcos dentro do governo. A ratoeira estava armada e todas as rotas de fuga física pelo espaço aéreo estavam sendo monitoradas em tempo real pelos radares federais. Enquanto o cerco se fechava com força brutal ao redor de seu pescoço arrogante, Victoria passava suas longas tardes, exigindo atenção meticulosa a detalhes estéticos irrelevantes dos floristas caríssimos, contratados para decorar o luxuoso salão de festas. Ela debatia a tonalidade exata das rosas importadas e a disposição dos arranjos nas mesas com uma obsessão quase doentia. Era um contraste bizarro, o império desmoronando sob seus pés, e ela preocupada com a simetria de pétalas de flores que murchariam em poucos dias, completamente alheia ao fato de que seu prestígio social estava prestes a sumir. O imponente salão de cristal do centro de convenções brilhava intensamente sob o reflexo de milhares de lustres luxuosos, iluminando figuras ilustres que ostentavam a riqueza absoluta típica dos convidados do evento financeiro mais exclusivo da América do Sul. Victoria Belmont caminhava por aquele espaço com a postura altiva de uma rainha absoluta. Cada passo seu era firme, ecoando no piso de mármore polido, enquanto seu terno de alfaiataria impecável exalava um poder indiscutível e uma arrogância fria calculada milimetricamente para intimidar qualquer um que ousasse cruzar seu caminho naquela noite memorável. Como herdeira direta de um império colossal, avaliado em mais de 2 bilhões de dólares, ela cresceu com a certeza absoluta de que o mundo inteiro deveria se curvar diante de suas vontades e do prestígio implacável de seu sobrenome. Para ela, o poder não era um privilégio, mas um direito divino. No entanto, do outro lado daquele mesmo salão, lotado de vaidades, Marcos Venz observava toda aquela movimentação intensa com uma calma inabalável. Seu semblante tranquilo contrastava com a pressa dos outros, revelando a serenidade de quem sabe exatamente onde está pisando. Analisando minuciosamente cada detalhe daquele ambiente, com seus olhos atentos e uma mente estrategicamente brilhante, ele lembrava de sua própria trajetória. Marcos havia construído sua empresa de tecnologia do absoluto zero, transformando uma ideia simples e inovadora em um verdadeiro gigante digital, que agora ameaçava a soberania de corporações antigas e tradicionais. Mas o desafio ia muito além dos negócios ser um homem negro em um espaço corporativo historicamente dominado por uma elite extremamente conservadora, exigia dele uma postura impecável e uma atenção redobrada. Ao longo de sua jornada, Marcos enfrentou barreiras invisíveis e preconceitos velados, mas sua competência extraordinária e resiliência inquestionável sempre falaram muito mais alto do que qualquer tentativa de exclusão. Naquela noite, durante o painel principal de debates sobre os rumos das finanças globais, ele subiu ao palco e apresentou uma visão de negócios revolucionária. Sua fala inteligente e precisa capturou imediatamente o interesse de cada investidor de peso que estava sentado naquele auditório imenso, que de repente silenciou para ouvir suas ideias inovadoras. A eloquência natural de Marcos e seu domínio absoluto sobre os dados mais complexos do mercado moderno deixaram muitos executivos veteranos profundamente impressionados e, no fundo, intimidados por aquele intelecto afiado. Enquanto isso, Victoria Belmont, instalada confortavelmente na primeira fileira, reservada apenas para os titãs do setor,
Escutava cada palavra pronunciada com um desdém crescentemente agressivo. Uma raiva silenciosa fervia sob sua expressão indiferente. Uma máscara fria que ela havia ensaiado exaustivamente para manter as aparências diante daquela plateia seleta. Para Vitória, a ascensão rápida e brilhante de um homem como Marcos representava quase uma ofensa pessoal àquilo que ela considerava a ordem natural das coisas. Em seu entendimento elitista, o sucesso dele ameaçava diretamente o sistema tradicional, que sempre protegeu e garantiu os privilégios intocáveis de sua própria linhagem familiar. Ela não conseguia conceber a ideia de ver alguém sem conexões dinásticas tradicionais brilhando com tanta intensidade no topo de um mercado que ela acreditava piamente ser propriedade exclusiva de sua classe social e de seu grupo de aliados. A herdeira não podia aceitar que um novato ousado, vindo de origens completamente distantes de sua realidade de luxo, pudesse questionar abertamente os métodos de negócios estabelecidos há décadas por sua dinastia corporativa. Com a mente distorcida por uma vaidade extrema, ela concluiu que precisava colocar aquele homem de volta ao que considerava seu devido lugar de inferioridade antes que ele se tornasse uma ameaça real aos seus negócios. Assim que as palestras oficiais da noite chegaram ao fim, um aplauso caloroso e estrondoso tomou conta do auditório lotado. O ambiente logo mudou de tom, transformando-se em uma sessão de networking onde transações multimilionárias eram costuradas em conversas silenciosas e sussurros discretos acompanhados por taças de vinhos caríssimos. Marcos desceu do palco principal com passos firmes e um semblante muito calmo. Ele foi cercado quase que instantaneamente por repórteres ansiosos e investidores entusiasmados, todos querendo entender melhor as estratégias inovadoras que ele havia acabado de expor com tanta clareza diante das mentes mais brilhantes do continente sul-americano. Ele respondeu a cada uma das perguntas com uma lucidez impressionante, sem perder o foco nos objetivos maiores de trazer mais transparência e inovação para as grandes transações do ambiente corporativo atual. Enquanto falava, Marcos continuava atento às interações sociais ao seu redor e percebeu algo crucial: uma aliança estratégica com o poderoso conglomerado Belmont poderia encurtar caminhos e acelerar significativamente a execução prática do seu grande plano de negócios. Ele sabia que precisava da estrutura deles para consolidar sua nova tecnologia no mercado nacional. Embora estivesse plenamente ciente da reputação difícil de Vitória Belmont e de sua arrogância lendária, Marcos era um pragmático experiente e focado. Ele acreditava firmemente que as oportunidades reais de negócios deveriam sempre ficar acima de vaidades pessoais, vazias e picuinhas emocionais inúteis. Movido por essa determinação fria e com um objetivo claro em mente, ele se desvencilhou educadamente do grupo de admiradores que o cercava e começou a caminhar devagar em direção ao espaço de luxo, reservado onde a jovem herdeira se encontrava cercada por sua comitiva. Vitória estava no centro de um círculo de bajuladores profissionais, homens e mulheres de terno, que concordavam de forma submissa com cada palavra que saía de seus lábios pintados com um tom vermelho escuro e marcante. Ao notar a aproximação decidida de Marcos, os olhos azuis e gelados da herdeira se estreitaram de maneira quase imperceptível, revelando um brilho de pura hostilidade. Era o tipo de olhar frio e cortante que faria qualquer outro executivo menos preparado dar um passo atrás e recuar imediatamente, movido por um forte instinto de preservação. Marcos, contudo, não demonstrou a menor hesitação ou sinal de fraqueza diante daquela recepção fria. Ele parou a uma distância educada e respeitosa, esperando com paciência que ela reconhecesse formalmente sua presença ali.
O silêncio que se instalou de repente sobre aquele pequeno grupo foi imediato e denso, abafando o som suave do piano que tocava ao fundo do salão. Os bajuladores que antes falavam sem parar prenderam a respiração tensos e curiosos para ver como terminaria aquele encontro carregado de uma eletricidade quase palpável entre os dois rivais. Mantendo sua postura firme, Marcos exibiu um sorriso polido e estritamente profissional, embora aquele gesto amigável não alcançasse seus olhos escuros e analíticos, que continuavam a mapear cada reação de Vitória. Ele exalava uma autoconfiança silenciosa e inabalável que parecia chocar-se diretamente com a energia nervosa e a ansiedade dos assessores que rodeavam a herdeira do Império Belmont. O contraste entre a tranquilidade dele e a tensão acumulada ao redor dela era evidente para qualquer um que estivesse observando a cena de perto. Apoiado em uma voz grave e incrivelmente controlada, ele cumprimentou a herdeira com educação e teceu um elogio breve e preciso sobre a relevância histórica do Grupo Belmont nas finanças do país. Terminadas as formalidades iniciais, que o protocolo dos grandes negócios exige, Marcos ergueu calmamente a mão direita em direção a ela, propondo um aperto de mão respeitoso. Era um gesto que simbolizava diplomacia corporativa, pura, abrindo as portas para um diálogo civilizado e para possíveis parcerias de negócios que trariam lucros astronômicos para ambos os lados. O movimento de Marcos foi limpo, direto e perfeitamente alinhado com as regras de convivência do mundo dos negócios de alto nível. Regras que todos naquele círculo dominavam há anos. No entanto, Vitória encarou aquela mão estendida por vários segundos longos e agonizantes, garantindo que cada pessoa presente ali pudesse testemunhar o seu desprezo. Ela fez questão de prolongar aquele momento de silêncio para que a sua recusa intencional e altamente ofensiva ficasse desenhada no ar de forma humilhante, expondo publicamente o abismo que ela insistia em cavar. Em vez de estender a mão de volta e manter a pose profissional, Vitória ergueu o queixo com uma soberba arrogante, deixando escapar uma risada curta e debochada, que pareceu cortar o ar do salão. Com um olhar carregado de desdém, que ela nem se deu ao trabalho de esconder, ela virou as costas para o empresário, como se ele fosse completamente invisível ou indigno de ocupar o mesmo espaço físico que ela. Foi uma demonstração de preconceito e má educação corporativa, que chocou até mesmo os assessores mais acostumados com seus acessos de prepotência silenciosa. Para reforçar aquela rejeição brutal, os seguranças particulares da herdeira deram um passo à frente de maneira ensaiada, criando um bloqueio físico imediatamente entre Marcos e Vitória. A movimentação daqueles homens corpulentos de terno escuro funcionou como a materialização visual da barreira intransponível que ela acabara de erguer entre eles. Sem pronunciar uma única palavra de justificativa, ela usou a força de seus funcionários para deixar claro que qualquer tentativa de aproximação dali em diante seria tratada como uma invasão ao seu espaço de privilégio. Marcos não recuou 1 milímetro sequer. Não esboçou qualquer reação de raiva. E não permitiu que aquela tentativa de humilhação pública abalasse sua postura impecável diante dos curiosos de plantão. Com a mesma elegância calma com que estendera a mão, ele a recolheu sem pressa, enquanto sua mente processava em alta velocidade os desdobramentos daquela ofensa gratuita. Onde outros homens teriam reagido com desespero ou fúria cega, Marcos manteve a cabeça fria, entendendo que aquela declaração de guerra de Vitória abria as portas para um conflito de proporções colossais. Naquele instante hostil, ele conseguiu enxergar uma oportunidade valiosa surgindo diretamente do desrespeito de sua rival. Enquanto isso, os sussurros começaram a se espalhar com uma rapidez assustadora
pelo salão de cristal, assemelhando-se a um incêndio descontrolado avançando por uma vegetação seca. A notícia do embate silencioso e da recusa de Vitória correu de boca em boca pelos cantos do evento luxuoso, atraindo olhares curiosos e gerando fofocas imediatas entre os magnatas e jornalistas que adoravam um drama nos bastidores do poder. Grandes investidores trocaram olhares preocupados e começaram a cochichar teorias sobre o impacto negativo da atitude imatura de Vitória nos negócios futuros de sua própria empresa. Aqueles veteranos do mercado financeiro sabiam perfeitamente que Marcos Venz não era um profissional comum que aceitava desrespeitos intencionais de cabeça baixa ou que esquecia ofensas públicas gratuitas. Eles pressentiram que a arrogância da herdeira dos Belmont havia acabado de acender o estopim de uma disputa que poderia abalar seriamente a estabilidade de seu conglomerado. Vitória. Belmont, alheia à fumaça do incêndio que acabara de provocar, seguiu seu caminho pelo salão principal com a falsa convicção de que sua posição social e os bilhões de sua família a tornavam imune a qualquer consequência. Ao dar mais um gole lento em sua taça de vinho premiado, ela sentiu uma satisfação quase venenosa percorrer suas veias. Para ela, aquele ato de desprezo público contra Marcos foi uma demonstração impecável de autoridade e controle, uma forma de reafirmar quem realmente mandava nas engrenagens daquele círculo financeiro seleto. Crente de que havia mostrado força absoluta e garantido a dominância incontestável de sua marca, ela cometeu o erro fatal de subestimar a inteligência fria do homem que insultou diante de todos. Vitória confiava cegamente na blindagem de sua fortuna gigantesca e nas conexões políticas duvidosas que sempre a protegeram de seus atos cruéis no passado. No entanto, essa prepotência sem limites e sua total falta de visão estratégica estavam desenhando silenciosamente o rascunho de sua própria queda. Uma ruína inevitável que começaria longe dos holofotes daquele salão dourado. Marcos caminhou com passos firmes em direção à saída do moderno edifício de vidro e aço, sentindo o ar frio e revigorante da noite paulistana bater em seu rosto sério. Ao entrar em seu veículo executivo blindado, ele manteve o silêncio sem trocar palavras com o motorista particular. Sentou-se no banco de trás, abriu seu laptop com sistema criptografado de segurança e começou a digitar comandos complexos com uma agilidade assustadora. A tranquilidade que ele demonstrava no salão havia dado lugar a uma concentração cirúrgica e implacável para iniciar sua retaliação. A guerra havia sido declarada de forma unilateral por uma herdeira mimada. E agora caberia a Marcos mostrar a ela o real significado de um poder verdadeiramente esmagador. O comportamento agressivo e hostil de Vitória não era apenas um reflexo de seus preconceitos profundos, mas também deixava clara uma insegurança estrutural preocupante e a ausência completa da inteligência emocional necessária para comandar um conglomerado moderno. Marcos sabia que líderes que agem por impulso e vaidade são os mais fáceis de desestabilizar quando expostos aos seus próprios erros. O empresário sabia muito bem que empresas familiares, lideradas por egos inflados e frágeis, costumam ocultar segredos perigosos nos arquivos de suas contabilidades maquiadas. Quase sempre por trás de uma fachada bilionária e reluzente, existem fundações corporativas que estão apodrecendo silenciosamente devido a fraudes administrativas. Marcos estava determinado a esmiuçar os números do grupo Belmont, vasculhando cada transação obscura e cada manobra fiscal suspeita que sustentava aquele império financeiro construído sobre anos de impunidade e privilégios. Com foco total, Marcos estava decidido a dissecar a saúde financeira da empresa de Vitória, expondo ao mercado qualquer fraude milionária que mantivesse de pé aquele império construído sob as sombras da corrupção corporativa.
usando uma conexão via satélite de alta segurança e impossível de ser rastreada. Ele convocou imediatamente uma reunião virtual de emergência com seu time de elite composto pelos analistas de dados mais perspicazes e investigadores de auditoria forense do setor financeiro, profissionais especializados em desvendar esquemas de desvio de dinheiro. Ele passou instruções detalhadas e diretas ao grupo de especialistas, determinando uma varredura rigorosa e incessante em todas as movimentações bancárias recentes da holding. O objetivo era analisar contratos antigos, acordos obscuros e as diversas subsidiárias internacionais que formavam a complexa estrutura de negócios da família Belmont. Marcos queria encontrar os elos fracos daquela corrente para atacar no ponto certo, expondo as transações duvidosas, mantidas em paraísos fiscais, que a herdeira acreditava que nunca seriam descobertas por ninguém do mercado. O silêncio absoluto no interior daquele carro blindado contrastava com a tempestade tecnológica que ele acabara de enviar contra sua nova inimiga declarada. Enquanto isso, a quilômetros de distância dali, Vitória se acomodava em um jantar privado e exclusivo, planejado apenas para receber os aliados mais antigos e submissos de seu falecido pai. Ela acreditava que estava segura entre aqueles velhos parceiros de negócios que lhe deviam favores sem ter a menor noção de que a rede de proteção que cercava seu nome estava prestes a ser desmantelada de forma implacável por Marcos. Ela contava na história daquele aperto de mão recusado com um tom de deboche, como se fosse a piada mais engraçada do ano, arrancando risadas forçadas e acenos subservientes daqueles homens gananciosos que dependiam de cada migalha financeira sob sua aprovação constante. O salão luxuoso ecoava a bajulação cega da corte, mas nenhum daqueles executivos de terno caro conseguia enxergar a tempestade monumental que estava se formando silenciosamente no horizonte digital. Uma força invisível que vinha para destruir tudo o que eles mais valorizavam na vida, expondo os segredos mais podres e a realidade oculta por trás do poderoso conglomerado Belmont. Por trás das aparências, a empresa era um verdadeiro labirinto de dívidas ocultadas por fraudes contábeis, exploração desumana de trabalhadores em países subdesenvolvidos e uma sonegação de impostos em uma escala que faria qualquer auditor federal cair para trás de tanto espanto. Victoria Belmont assumira a presidência do conselho com a certeza absoluta de que poderia continuar varrendo esses crimes terríveis para debaixo de tapetes importados muito caros. Ela confiava cegamente no poder da intimidação violenta e no fluxo constante de propinas que somavam milhões de dólares para calar qualquer boca. No entanto, a arrogante herdeira estava totalmente alheia ao fato de que o homem que ela acabara de humilhar publicamente carregava muito mais do que apenas orgulho ferido. Aquele homem possuía em suas mãos a chave mestra tecnológica capaz de abrir todas as portas blindadas e salas secretas de seu império de mentiras. Com apenas alguns comandos bem executados, toda aquela estrutura colossal, construída à base de corrupção e silêncio forçado, viria abaixo, expondo as entranhas escuras de uma das famílias mais poderosas e intocáveis do mercado corporativo nacional. Os primeiros relatórios preliminares começaram a surgir na tela do computador de Marcos antes mesmo de ele pisar em sua cobertura minimalista e silenciosa, localizada bem no coração do centro financeiro mais barulhento e competitivo da capital paulista. Os algoritmos preditivos avançados que ele mesmo havia desenvolvido e programado anos atrás não demoraram para apontar anomalias estatísticas grosseiras nos balanços trimestrais divulgados recentemente pela empresa de Victoria. Os dados mostravam um rombo financeiro absolutamente gigantesco, uma cratera insustentável mascarada de lucro. Um sorriso gélido sem qualquer traço de alegria ou divertimento real surgiu lentamente nos lábios do brilhante executivo enquanto ele analisava aquela montanha de dados comprometedores.
Para Marcos, destruir um império financeiro totalmente corrompido não era uma mera vingança pessoal por conta de uma ofensa social pública. Tratava-se, na verdade, de um dever moral absoluto e de um imperativo de justiça indispensável para limpar as regras do mercado, mostrando que ninguém, por mais rico que fosse, estava acima das consequências de seus próprios atos corruptos. Ele simplesmente não conseguia engolir o fato de que pessoas como Victoria Belmont continuavam a enriquecer de forma obscena, enquanto destruíam silenciosamente a vida de milhares de trabalhadores inocentes e arruinavam o sustento de pequenos investidores enganados por mentiras corporativas. Aquela cruzada pessoal que ganhava vida nas primeiras horas frias e escuras da madrugada tinha o propósito nobre de extirpar de uma vez por todas os parasitas mais arrogantes do ecossistema de negócios brasileiro, purificando um mercado que há muito tempo vinha sendo sufocado pela ganância. O sol começava a despontar com uma lentidão quase preguiçosa no horizonte daquela metrópole frenética, rasgando a névoa matinal e pintando o céu cinzento com tons intensos de laranja e dourado. A cidade que nunca dorme ensaiava os seus primeiros movimentos diários, alheia ao fato de que o destino de um dos maiores gigantes do mercado financeiro estava prestes a ser reescrito nos bastidores digitais daquela cobertura moderna, onde o clique suave de um teclado ditava o início de uma nova era de prestação de contas de forma avassaladora. No silêncio de seu escritório, Marcos estruturava um plano de ataque altamente complexo. O objetivo central era asfixiar o conglomerado, cortando suas linhas de crédito vitais, além de enviar denúncias anônimas detalhadas para as autoridades reguladoras internacionais mais severas. Cada movimento naquele tabuleiro virtual era calculado nos mínimos detalhes. Naquela mesma manhã ensolarada, Victoria acordou em sua mansão palaciana, sentindo-se a própria rainha do mundo corporativo, sem a menor ideia de que suas defesas habituais contra pequenos adversários seriam completamente inúteis. A herdeira arrogante nem desconfiava que, enquanto ela desfrutava de um sono profundo e tranquilo em seus lençóis de seda importados, o cronômetro para a destruição completa e definitiva de sua reputação impecável e de sua fortuna incalculável já havia começado a correr nos bastidores da internet. Era um processo invisível e irreversível. O peso de décadas de crimes financeiros estava prestes a desabar sobre sua cabeça de uma forma que nenhum de seus assessores ou advogados de defesa conseguiria prever ou conter, destruindo todo o seu legado milionário. Essa ilusão de poder supremo era justamente sua maior fraqueza invisível, cegando-a completamente para as ameaças gigantescas que agora se fechavam ao seu redor. Aquele embate silencioso iniciado sob os lustres de cristal reluzentes do salão de festas marcava o começo de uma guerra corporativa brutal que mudaria para sempre o cenário econômico e devastaria dinastias familiares inteiras que antes se consideravam eternas. O Império dos Belmont, construído sobre alicerces de mentiras e opressão, estava com os dias contados diante da inteligência implacável de Marcos. A recusa arrogante de um simples aperto de mão tornou-se o catalisador perfeito para uma revolução fria e devastadora nos mercados de capitais, toda ela orquestrada por uma mente brilhante e paciente, operando a partir das sombras do mundo digital. Marcos estava prestes a ver o império bilionário de Victoria Belmont desmoronar de forma espetacular. O detalhe mais irônico de toda essa história era que a própria herdeira arrogante havia acendido a primeira faísca do incêndio, que agora ameaçava consumir tudo o que ela construiu com as mãos sujas de sangue.
Os dias seguintes seriam marcados por revelações bombásticas e um verdadeiro banho de sangue financeiro, algo totalmente inédito na história recente das grandes corporações da América do Sul, deixando investidores e analistas em completo estado de choque. Marcos havia plantado as sementes do caos bem no centro do jardim fortificado de sua adversária implacável, regando cada uma delas com as provas dos próprios erros e crimes ocultos cometidos pela liderança corrupta do conglomerado Belmont. O jogo de poder estava prestes a mudar de mãos de maneira definitiva. A queda de Victoria Belmont não seria apenas uma derrota dolorosa e humilhante nos bastidores, mas sim um espetáculo público aterrorizante que serviria como um aviso sombrio para qualquer outra empresa que ousasse abusar de seu poder econômico. Na manhã seguinte, ao luxuoso evento beneficente, onde tudo começou, Victoria aproveitava um café da manhã digno da realeza na varanda ensolarada de sua mansão gigantesca, sem imaginar que os dias de abundância desmedida e tranquilidade estavam prestes a terminar de forma abrupta e extremamente dolorosa. Sentindo-se a verdadeira dona do mundo corporativo moderno, ela folheava relatórios superficiais que mostravam lucros astronômicos e inflados artificiais. Com um aceno desdenhoso, ela ignorava os alertas sutis de seus assessores econômicos mais experientes sobre as oscilações perigosas e a volatilidade do mercado de ações internacional naquele trimestre. Para Victoria, os avisos eram apenas o nervosismo bobo de homens covardes que não entendiam a força implacável do sobrenome Belmont no cenário de negócios do nosso país. A lembrança do olhar frio e impassível de Marcos Pinto, logo após ela ter recusado o seu aperto de mão em público, só servia para alimentar a sua sensação distorcida de invencibilidade e poder absoluto sobre os novos nomes do mercado. Victoria estava convicta de que havia esmagado qualquer pretensão de grandeza daquele executivo atrevido. Sem perder tempo com remorsos à herdeira implacável, voltou sua atenção gélida para a aprovação rápida de novos contratos polêmicos de expansão industrial, ignorando qualquer regulamento existente. Aqueles documentos confidenciais autorizavam a exploração agressiva e ilegal de recursos naturais, preciosos em áreas de preservação ecológica extremamente vulneráveis no interior do país. Para ocultar a autoria desses crimes ambientais, advogados de ética duvidosa criaram uma rede complexa de empresas fantasmas para desviar as investigações e a fiscalização federal da figura de Victoria Belmont. O lucro rápido sempre falava mais alto do que o futuro do planeta, ou o respeito às leis de proteção que protegiam nossas florestas nacionais. Para aquela diretoria, o retorno financeiro sempre justificava qualquer devastação e barreiras éticas eram tratadas como meros incômodos, passageiros que podiam ser resolvidos com malas de dinheiro e ameaças veladas. Enquanto a arrogante herdeira brindava ao sucesso de suas operações manchadas com o suor de trabalhadores explorados. Marcos Pinto comandava uma ofensiva digital implacável a partir de sua sala de controle blindada, longe do barulho da cidade, operando como um verdadeiro general no comando de um exército de dados digitais. Telas panorâmicas ao seu redor exibiam fluxos contínuos de dados financeiros criptografados, revelando passo a passo as engrenagens ocultas e corroídas que mantinham de pé a fachada brilhante do conglomerado da família Belmont. No silêncio absoluto daquela sala escura, as linhas de código decifradas contavam a história real por trás de tanto luxo ostentado em colunas sociais. Era uma história feita de fraudes sistêmicas, sonegação bilionária e uma insensibilidade assustadora em relação às leis fundamentais do mercado de ações.
Sua equipe de especialistas em segurança da informação agia de forma cirúrgica, rompendo barreiras de segurança digital extremamente avançadas que haviam sido criadas para esconder décadas de fraudes sistemáticas e crimes de colarinho branco. A paciência tática de Marcos provou ser uma arma fatal quando um dos algoritmos de rastreamento encontrou uma divergência gritante nos relatórios de auditoria interna, assinados recentemente por diretores totalmente submissos aos mandos e desmandos de Victoria Belmont. O que à primeira vista parecia ser um arranjo complexo e legítimo de investimentos no exterior, revelou-se, na verdade, um gigantesco esquema de lavagem de dinheiro operado através de paraísos fiscais de difícil acesso e contas bancárias fantasmas. Os dados revelavam transações multimilionárias de fachada, cujo único objetivo era limpar o rastro de dinheiro desviado de obras públicas e sonegação de impostos. Cada transferência bancária identificada deixava mais claro o nível de apodrecimento moral que sustentava a riqueza da família Belmont. Aquele império bilionário vinha sendo inflado de forma totalmente artificial por lucros fictícios, criando uma bolha econômica frágil, que ameaçava explodir a qualquer momento com efeitos devastadores para o mercado. Não satisfeito em descobrir as manipulações escandalosas na contabilidade da empresa, o brilhante jovem líder ordenou que seus analistas cruzassem esses dados confidenciais com os manifestos de carga da cadeia de suprimentos internacional, desconfiando que havia algo ainda mais macabro escondido por trás daqueles números tão perfeitos. Ele suspeitava fortemente de que a busca obsessiva da herdeira loira por margens de lucro cada vez maiores exigia sacrifícios humanos, invisíveis nos cantos mais abandonados e escuros da cadeia produtiva controlada pelo grupo Belmont. Seus instintos afiados provaram estar tragicamente corretos quando as primeiras evidências irrefutáveis começaram a aparecer nos monitores de alta definição da sala de operações. Era um conjunto de dados e relatórios assustadores, capazes de embrulhar o estômago de qualquer pessoa que ainda mantivesse um pingo de decência humana. Documentos vazados de uma subsidiária esquecida no continente asiático comprovavam de maneira incontestável que as fábricas responsáveis pela produção das peças mais baratas do grupo Belmont funcionavam sob regimes análogos à escravidão moderna. Em galpões precários e abafados, longe de qualquer fiscalização das leis trabalhistas, centenas de pessoas eram submetidas a rotinas desumanas para garantir que as taxas de lucro de Victoria Belmont batessem recordes históricos trimestre após trimestre, sem que ninguém questionasse o custo humano real de cada produto vendido. Homens exaustos, mulheres e até mesmo crianças enfrentavam turnos intermináveis em ambientes perigosos e repletos de substâncias químicas altamente nocivas à saúde, recebendo salários de miséria que mal davam para a alimentação diária. Toda essa exploração servia apenas para sustentar o estilo de vida nababesco e os jantares de gala, promovidos pela herdeira arrogante. Essa descoberta chocante transformou a disputa de mercado de Marcos em uma cruzada ética urgente para dar voz àqueles que haviam sido silenciados de forma cruel pela força do dinheiro sujo. Ao ver aquelas imagens dolorosas e os depoimentos detalhando a crueldade sistemática chancelada pela diretoria da rival, Marcos sentiu um aperto profundo no peito, mas sua mente permaneceu fria e focada. Ele sabia muito bem que qualquer atitude impulsiva, motivada pela indignação, poderia colocar de sobreaviso os advogados caros e influentes de Victoria Belmont. Se eles percebessem o perigo antes da hora, poderiam destruir documentos importantes, apagar arquivos de servidores externos e ameaçar testemunhas fundamentais antes que as autoridades pudessem agir.
Era absolutamente necessário montar uma acusação jurídica e midiática blindada contra qualquer tentativa de fuga, garantindo que os verdadeiros culpados pagassem o preço mais alto por aquelas atrocidades desumanas contra trabalhadores indefesos. Enquanto isso, do outro lado da metrópole caótica, totalmente alheia à tempestade devastadora que se aproximava de suas fortalezas financeiras, Victoria Belmont presidia uma reunião tensa com seus diretores de operação de confiança e aliados do cenário político nacional no topo de um prédio espelhado luxuoso. O ar-condicionado gelado da sala de reuniões contrastava de maneira nítida com o clima tenso e acalorado das discussões sobre como calar a boca de jornalistas investigativos que começavam a fazer perguntas incômodas demais sobre as fraudes financeiras da empresa-mãe do grupo. Entre sussurros irritados e promessas de retaliação comercial aos canais de imprensa, Victoria mantinha sua postura imponente, exigindo soluções imediatas para abafar qualquer faísca de denúncia que pudesse ameaçar a estabilidade da companhia perante os investidores da Bolsa de Valores. Ela distribuía ordens impiedosas e envelopes cheios de dinheiro com a mesma facilidade de quem pede um café expresso em uma padaria de luxo, deixando evidente o nível de corrupção sistêmica que corria em suas veias de herdeira privilegiada. Quando um de seus assessores mais antigos ousou sugerir cautela em relação às movimentações incomuns que vinham ocorrendo no setor de tecnologia da Bolsa, Victoria o calou imediatamente, com um olhar carregado de puro desprezo e desdém, deixando claro que nenhuma crítica ou conselho de prudência seria tolerado na sala. Victoria batia na mesa com força, reafirmando com uma agressividade quase teatral que o sobrenome Belmont funcionava como um escudo impenetrável contra qualquer fiscalização do governo. Ela erguia seu império sobre uma falsa sensação de segurança absoluta, sustentada pela certeza confortável de que vários diretores de órgãos reguladores de Brasília já estavam devidamente comprados, operando como meros fantoches sob as ordens de sua corporação. Naquela cobertura luxuosa na Avenida Faria Lima, ela acreditava que o poder do dinheiro era soberano e que nenhuma lei ousaria cruzar o seu caminho. Essa crença perigosa em uma impunidade total e eterna acabou cegando a diretora executiva e impedindo que ela enxergasse a revolução silenciosa que estava sendo orquestrada nos bastidores digitais pelo homem que ela sempre menosprezou. Um sistema de inteligência artificial de última geração, desenvolvido em segredo pela empresa de Marcos, na Vila Olímpia, conseguiu invadir as barreiras mais densas dos servidores de comunicação interna do grupo adversário. Sem que ninguém notasse, a ferramenta interceptou milhares de mensagens altamente comprometedoras trocadas entre diretores sem escrúpulos. Cada mensagem de correio eletrônico lida confirmava a existência de uma cultura organizacional doentia e podre, onde a ética era tratada como uma piada de mau gosto e a exploração brutal de trabalhadores vulneráveis era recompensada de forma generosa com bônus de milhões de reais ao fim de cada ano fiscal. A gravidade daquele desastre moral documentado em arquivos secretos exigia uma reação implacável e definitiva. Marcos sabia que precisava articular algo grandioso capaz de destruir não apenas o patrimônio financeiro do grupo, mas também pulverizar o legado de uma dinastia corrupta inteira. Foi então que a equipe de especialistas de Marcos começou a organizar um dossiê digital gigantesco, trabalhando noite após noite para catalogar de forma minuciosa cada infração criminal cometida pela diretoria. Eles cruzavam dados de transações suspeitas, contratos fraudulentos e desvios fiscais com uma precisão matemática, transformando aquela montanha de arquivos caóticos em uma linha do tempo clara e devastadora. Cada arquivo anexado ao relatório representava uma prova irrefutável que encurralaria a Belmont
em um beco sem saída jurídica, sem qualquer chance de escapatória. Para cada transação ilegal identificada e para cada violação flagrante dos direitos humanos mais básicos, o material explosivo foi lapidado com extremo cuidado. Quando finalmente viesse a público, a história contada seria tão coesa e irrefutada que desarmaria na hora qualquer argumento defensivo elaborado pelas bancas de advocacia mais caras do país. Marcos, agindo como um estrategista brilhante, entendia perfeitamente que a batalha na imprensa e nas redes sociais seria tão decisiva quanto os processos na justiça. E ele queria garantir que a opinião pública condenasse a rival sem piedade. O contraste brutal entre os dois lados daquela guerra ficava mais nítido à medida que a investigação secreta avançava sem pausas pelas madrugadas silenciosas de São Paulo. Enquanto os computadores da empresa de tecnologia processavam gigabytes de dados incriminadores, Victoria desfrutava de festas luxuosas em casarões de condomínios fechados sob o pretexto de arrecadar fundos para a caridade. Ela usava esses eventos beneficentes falsos apenas para garantir fotos impecáveis nas colunas sociais e blindar sua imagem pública de grande empresária, filantropa e intocável. Marcos analisava com seriedade a dor e a exploração humana que serviam de base para sustentar aquele luxo artificial e insustentável da rival. No escritório silencioso da Vila Olímpia, o único ruído constante era o toque rápido dos dedos sobre as teclas, enviando linhas de código projetadas para implodir uma fortuna de bilhões de reais. A equipe trabalhava com uma postura rígida, evitando comemorações antecipadas ou qualquer distração desnecessária, focando exclusivamente em blindar a segurança absoluta daquela carga imensa de informações confidenciais que haviam reunido. Marcos ordenou a instalação de protocolos de criptografia de nível militar em todos os discos rígidos físicos e servidores em nuvem operados por sua firma. Ele tinha total clareza de que, assim que a empresária loira descobrisse que seus segredos mais obscuros haviam sido violados de forma catastrófica, ela não pouparia recursos para contratar milícias digitais e hackers profissionais com o objetivo de apagar qualquer vestígio de suas fraudes. O plano de defesa precisava ser robusto o suficiente para resistir a um ataque cibernético massivo e coordenado. Proteger aquela verdade incômoda era a única saída para garantir o mínimo de justiça às centenas de vítimas silenciosas do clã Belmont. E o empresário estava disposto a arriscar a própria integridade física para manter esses dados intactos. Enquanto isso, em um raro instante de reflexão a bordo de seu helicóptero particular que sobrevoava o trânsito caótico paulistano, Victoria sentiu um arrepio frio e desconfortável subir por suas costas. Sem saber o motivo, a imagem da serenidade absoluta e do olhar firme daquele executivo negro rival veio à sua mente como um sinal de alerta. Rapidamente, no entanto, ela sacudiu a cabeça e afastou aquele pressentimento ruim, rotulando-o como puro cansaço ou estresse acumulado. Afinal, sua mente estava focada nas aquisições hostis e extremamente agressivas que sua corporação pretendia consolidar no mercado europeu já no início do próximo semestre financeiro. Victoria estava acostumada a esmagar seus oponentes sem piedade e recusava-se a acreditar que um jovem empresário de tecnologia, por mais brilhante que parecesse aos olhos do setor, pudesse representar qualquer obstáculo real para os seus planos de expansão. A ausência total de autocrítica e o orgulho inflado da herdeira impediam que ela percebesse o risco real de cruzar o caminho de um estrategista tão genial no exato momento em que as denúncias contra ela ganhavam um vulto gigantesco. Paralelamente nos bastidores, Marcos agia com extrema cautela, identificando possíveis aliados dentro das agências federais de fiscalização.
Ele buscava contatos estratégicos em setores da corregedoria e da polícia que ainda tivessem saído ilesos da rede de propinas e subornos sistematicamente espalhada pela holding da família Belmont. O plano exigia encontrar promotores e procuradores federais íntegros e corajosos o bastante para encarar o poder financeiro descomunal do Império Belmont. O plano de Marcos era entregar as provas de forma anônima, forçando a abertura de inquéritos oficiais sem que o nome de sua própria empresa ficasse exposto. Esse cuidado milimétrico garantiria que toda a atenção pública ficasse voltada apenas para os crimes e abusos de Victoria. Assim, a narrativa corporativa jamais seria desvirtuada ou tratada pela imprensa como uma mera disputa comercial ou vingança pessoal entre rivais. A estrutura financeira montada pelos Belmont para camuflar suas operações ilegais era incrivelmente complexa, repleta de subsidiárias em paraísos fiscais e contratos de fachada. No entanto, ela carregava uma vulnerabilidade estrutural grave que não passou despercebida pelos olhos atentos do jovem líder da empresa de tecnologia. Com uma visão analítica apurada, ele percebeu que toda aquela teia de transações suspeitas dependia do mesmo ponto de apoio regulatório para continuar funcionando, criando o alvo perfeito para o golpe definitivo que ele estava prestes a desferir. O esquema criminoso dependia inteiramente do fluxo constante de dinheiro injetado por fundos de pensão estrangeiros e nacionais, que por lei exigiam padrões rigorosos de governança ética e responsabilidade social de seus parceiros de negócios. Se Marcos conseguisse demonstrar de forma inequívoca que tais normas eram pisoteadas diariamente por Victoria, esses grandes investidores retirariam seus capitais em questão de minutos. A debandada em massa secaria as fontes de financiamento que mantinham o conglomerado Belmont ativo, paralisando todas as suas operações de mercado. Com o ponto fraco do adversário mapeado detalhadamente em seus sistemas, o plano de ataque concentrou-se na redação de relatórios sigilosos e impecáveis. O destino desses documentos eram os escritórios dos maiores acionistas globais da holding. A intenção de Marcos não era gerar uma oscilação passageira nas ações ou um susto de curto prazo no pregão da Bolsa de Valores. O objetivo real era causar uma perda de confiança tão profunda e irreversível que destruiria de forma definitiva o valor de mercado da corporação Belmont sem qualquer chance de recuperação futura. Aquele império erguido sobre uma base de soberba extrema, fraudes fiscais e abuso humano estava prestes a sofrer uma implosão interna devastadora, da qual nenhuma fortuna ou conexão política seria capaz de salvá-lo. Completamente alheia ao perigo, Victoria continuava agindo como se fosse intocável, ignorando solenemente as rachaduras invisíveis que já se alastravam em ritmo acelerado pela estrutura de seu trono corporativo. O fim de sua dinastia estava sendo desenhado nos mínimos detalhes, no silêncio de monitores que ela sequer sabia que existiam. Com pompa, Victoria convocou os principais veículos da imprensa especializada para anunciar a aquisição agressiva de uma refinaria estratégica no exterior. Diante dos repórteres, ela desfilava um sorriso arrogante sob a luz dos flashes das câmeras, prometendo lucros históricos, quebras de recordes e um crescimento sem limites para todos os acionistas que confiassem em sua visão de negócios. Ela vendia ao mercado a imagem de uma líder implacável e dotada de um brilhantismo único, sem imaginar que aquele momento de glória seria um de seus últimos atos de pompa. Cada frase soberba pronunciada por Victoria naquele púlpito de mármore serviria mais tarde como prova cabal de seu total distanciamento da realidade cruel que financiava sua vida de ostentação. Enquanto isso, no silêncio absoluto de sua sala de controle operacional, Marcos acompanhava a transmissão ao vivo da coletiva de imprensa com um semblante impassível e concentrado.
Seus olhos focavam na tela com uma seriedade fria, registrando o comportamento da rival enquanto calculava mentalmente o tempo que faltava para desarmar aquela farsa corporativa de uma vez por todas. Ele assistia à torrente de mentiras bem ensaiadas, sendo despejadas sobre os jornalistas crédulos, ciente de que a ruína daquela figura prepotente e narcisista seria o acontecimento mais marcante da história recente do mercado financeiro nacional. A soberba sempre antecedeu a queda com uma precisão matemática e implacável, e Marcos estava totalmente preparado para desempenhar o papel de arquiteto por trás daquele colapso doloroso e inevitável. Não havia ódio em suas ações, apenas a execução fria de um plano que traria de volta a ordem e a justiça para o setor. O tempo tornou-se o recurso mais precioso e crítico para garantir o sucesso absoluto da operação secreta de desmonte financeiro. Cada etapa do ataque precisava ser calculada com o rigor de um relógio de alta precisão, exigindo uma sincronia impecável entre a divulgação das provas incriminadoras na imprensa internacional e o exato minuto em que os computadores da Bolsa de Valores abririam as negociações do dia. Um único segundo de atraso ou precipitação poderia dar tempo para que os advogados da Belmont conseguissem alguma liminar de emergência na justiça. Marcos configurou os últimos parâmetros de seus algoritmos de ataque, garantindo que os relatórios confidenciais fossem disparados ao mesmo tempo para milhares de canais de jornalismo investigativo espalhados pelo globo, blindando o material contra tentativas locais de censura jurídica. A bomba relógio digital estava armada com um rigor cirúrgico assustador, aguardando o momento oportuno para desferir o golpe de misericórdia e causar o maior prejuízo financeiro possível, enquanto uma tempestade de dados se formava nos servidores escuros da rede mundial. Nos escritórios luxuosos da presidência adversária, a atmosfera continuava tomada por uma ilusão confortável de poder intocável e prestígio eterno. Diretores sorridentes brindavam com champanhes caríssimos, importados da Europa, celebrando de forma antecipada o barulho positivo que a nova refinaria estava gerando nos principais jornais de economia do país. Eles sorriam e trocavam tapinhas nas costas completamente alheios ao fato de que, na verdade, já caminhavam felizes e desavisados direto para o matadouro financeiro implacável que os esperava na manhã seguinte. Aquela cegueira coletiva, fruto de uma ganância desenfreada e de uma lealdade cega a uma líder com traços sociopatas, impedia que qualquer um ali notasse a tempestade pesada que se formava no horizonte. Enquanto tomavam café preto e amargo durante uma pausa rápida no escritório de tecnologia, o principal investigador contratado por Marcos refletia em silêncio sobre a natureza implacável daquela punição. Ele sabia que o destino que aguardava a família Belmont seria devastador, funcionando como um acerto de contas histórico que nenhum dinheiro no mundo conseguiria evitar. Marcos não sentia qualquer prazer sádico ao planejar a destruição iminente da carreira daquela mulher arrogante, mas sim um compromisso inabalável com as regras morais invisíveis que deveriam governar a convivência humana. Ele sabia que o meio corporativo muitas vezes premiava a falta de escrúpulos com fortunas absurdas e posições de destaque, mas estava decidido a provar que a integridade estratégica e a justiça ainda tinham força suficiente para derrubar impérios podres. Para ele, o verdadeiro poder residia na verdade, e não nas mentiras bem embaladas dos Belmont. As horas que antecederam o amanhecer do dia escolhido para o ataque financeiro definitivo foram marcadas por uma atmosfera pesada e um silêncio carregado de tensão. Na sede da empresa de tecnologia comandada pelo jovem visionário, ninguém ousava falar em voz alta.
O ritmo de trabalho era frenético, mas controlado, com telas brilhando no escuro e refletindo nos rostos focados de engenheiros de software e analistas de dados, que sabiam perfeitamente que estavam prestes a fazer história no mercado de capitais do país. Cada especialista de segurança cibernética e analista financeiro da equipe de Marcos revisou os relatórios e os dados confidenciais pela milésima vez. Era fundamental garantir que não restasse uma única ponta solta ou margem para questionamentos legítimos que os advogados caros de Victoria pudessem explorar a seu favor em tribunais federais corrompidos. O nível de rigor técnico exigido era altíssimo, pois sabiam que a Belmont usaria toda a sua influência e recursos financeiros quase ilimitados para tentar anular as provas assim que o escândalo estourasse. Toda a verdade estava compactada em arquivos digitais, protegidos por criptografia de ponta pronta para ser disparada como um míssil, teleguiado direto contra o coração podre daquele clã. Sob o mesmo céu estrelado de São Paulo, Victoria desfrutava de um sono profundo em seus lençóis de seda importada, sonhando com novos mercados e lideranças mundiais. Sua completa falta de sensibilidade e orgulho desmedido a impediam de enxergar que seus próprios atos haviam alimentado um monstro corporativo e criminoso que agora estava prestes a destruir tudo o que ela construiu. O amanhecer se aproximava de forma inevitável, trazendo nos ventos frios da manhã a promessa silenciosa de um acerto de contas histórico que varreria privilégios indevidos para a lata de lixo da história. Quando os primeiros raios de sol começaram a desenhar linhas claras no horizonte urbano de São Paulo, Marcos deu a ordem final e definitiva para ativar os protocolos de distribuição de dados em massa. O sistema estava em contagem regressiva, pronto para expor a verdade ao mundo e iniciar o colapso do Império Belmont no início do pregão. As peças daquele complexo e invisível tabuleiro de xadrez corporativo estavam posicionadas com um rigor cirúrgico nas sombras da Avenida Faria Lima. Cada movimento estratégico calculado nos mínimos detalhes, ao longo de meses de silêncio, apontava para um checkmate inevitável que abalaria as estruturas do mercado financeiro global. Não haveria espaço para negociações ou clemência. O impacto dessa jogada final estava prestes a chocar o mundo dos negócios, despedaçando as antigas regras do jogo capitalista de forma implacável e definitiva, redefinindo para sempre o que se entende por poder e influência nas altas rodas da elite econômica. A investigação sigilosa havia chegado ao fim com um sucesso absoluto e incontestável, pavimentando o caminho para revelações devastadoras que transformariam a vida confortável da herdeira intocável em um verdadeiro pesadelo público. Os primeiros sinais de desgaste na fortaleza invisível da poderosa família Belmont surgiram de forma inesperada. Foi quando um auditor interno, seduzido por uma gorda propina, enviou um alerta urgente para a executiva loira. O relatório apontava acessos não autorizados aos servidores mais profundos e obscuros daquela multinacional bilionária, indicando que seus segredos mais guardados corriam perigo. Victoria estava no meio de uma reunião de rotina sobre a expansão imobiliária de luxo no litoral paulista, quando o vibrar discreto de seu telefone interrompeu seu fluxo de pensamento. Ao deslizar o dedo pela tela e ler a mensagem codificada enviada pelo auditor, ela sentiu o sangue congelar instantaneamente em suas veias privilegiadas. O ar-condicionado da luxuosa sala de reuniões pareceu subitamente gélido. Aquela notificação curta e precisa representava a primeira ameaça real ao seu império de papel, fazendo a fachada de controle inabalável da herdeira começar a desmoronar diante de seus diretores assustados. Ao compreender a gravidade real daquela invasão silenciosa aos seus sistemas, Victoria foi consumida por uma fúria cega. A simples ideia de que alguém ousasse desafiar sua autoridade. Inquestionável, provocou uma ira descontrolada
que nublou imediatamente o julgamento analítico que todos na empresa tanto elogiavam. Sem hesitar, ela acionou sua rede paralela de mercenários cibernéticos de elite profissionais caríssimos que operavam nas sombras da internet. A herdeira implacável exigiu que eles rastreassem a origem exata daquela intrusão audaciosa que ameaçava expor os podres mais perigosos de seu império financeiro global. Os técnicos corruptos contratados pela executiva passaram dias inteiros vasculhando complexos labirintos virtuais e linhas de código ocultas. Finalmente, eles encontraram uma assinatura digital microscópica que apontava diretamente para os servidores de segurança máxima da empresa de tecnologia de Marcus Vencin. Ao receber o relatório, Vitória cerrou os punhos com tanta força sobre a mesa de mogno maciço que os nós de seus dedos ficaram brancos. Naquele instante, ela jurou destruir por completo a reputação daquele jovem empresário audacioso que tivera a insolência de cruzar seu caminho brilhante. Diante de tamanha audácia e sem hesitar por um único segundo sequer, a bilionária arrogante acionou sua vasta rede de influência venenosa na mídia. Ela ligou para seus contatos de confiança instalados nas principais redações de jornais sensacionalistas e nos portais de fofocas corporativas mais acessados da capital paulista. Em poucas horas, favores antigos foram cobrados e subornos generosos foram prometidos para garantir que a máquina de destruição de reputações funcionasse a pleno vapor, pronta para esmagar o concorrente que ousou desafiar os donos tradicionais do poder econômico. Logo na manhã seguinte, manchetes difamatórias começaram a pipocar simultaneamente nas redes sociais e nos principais portais de notícias. As matérias acusavam a inovadora empresa de tecnologia de praticar espionagem industrial agressiva, roubo de patentes secretas e concorrência desleal contra os tradicionais conglomerados do país. Essa campanha coordenada de desinformação não buscava apenas manchar a integridade do estrategista rival. O objetivo real era assustar os investidores mais cautelosos que financiavam os projetos tecnológicos ambiciosos e essenciais que ele liderava. Em paralelo aos ataques brutais que ocorriam na imprensa, Vitória passou a adotar táticas de intimidação dignas de organizações criminosas. Ela mirou nos parceiros comerciais mais vulneráveis e dependentes da cadeia de suprimentos, liderada pela inovadora Corporação Tecnológica de Marcus, um jovem visionário negro que vinha balançando as estruturas do mercado. A herdeira sabia exatamente onde apertar para sufocar o crescimento do rival, usando o peso esmagador de seu conglomerado tradicional para forçar esses pequenos empresários a tomarem uma decisão rápida e dolorosa. Emissários de colarinho branco visitaram os escritórios desses fornecedores com ameaças veladas de cancelamento de contratos milionários e a promessa de auditorias governamentais forjadas caso eles não cortassem imediatamente qualquer relação comercial com o empresário que estava sendo crucificado na praça pública. O poder destrutivo daquela dinastia corporativa tradicional mostrou suas garras afiadas, espalhando um pânico silencioso e paralisante entre os aliados estratégicos de Marcus, que agora temiam uma falência iminente, dolorosa e aparentemente inevitável. Enquanto uma verdadeira tempestade de difamação pública e boicotes comerciais rugia do outro lado das janelas de vidro, temperado de seu escritório minimalista na Avenida Paulista. Marcus permanecia calmo. Ele parecia uma rocha absolutamente inabalável diante do caos que tentavam criar ao seu redor. Seus funcionários andavam tensos pelos corredores, mas a postura serena do jovem líder servia como um escudo invisível contra o desespero. E sabia que o barulho provocado por Vitória era apenas o sinal de que suas investigações silenciosas estavam tocando na ferida certa. Marcos se recusou a convocar coletivas de imprensa precipitadas para negar as acusações absurdas que inundavam os telejornais matutinos.
Ele sabia muito bem que qualquer reação emocional serviria apenas para alimentar a narrativa de culpa meticulosamente construída por sua adversária vingativa. Essa calma desconcertante irritava profundamente os diretores executivos que exigiam uma retaliação imediata e agressiva nas mídias. Ignorando a pressão interna, o empresário manteve seu foco implacável no objetivo final de expor a verdade absoluta e irrefutável sobre o clã Belmont. Ao reunir sua equipe mais próxima de conselheiros jurídicos e diretores de inteligência, Marcos reafirmou a importância fundamental de manter a bússola moral perfeitamente alinhada. Ele insistiu que eles não deveriam descer ao nível rasteiro da guerra psicológica suja que estava sendo travada sem misericórdia por seus oponentes. Para ele, a vitória só faria sentido se fosse conquistada dentro dos limites da legalidade e da ética mais rigorosa. Essa postura firme trouxe um senso de propósito renovado para o grupo, blindando a equipe contra o desânimo e o medo. Para proteger seus parceiros, ele liberou fundos de emergência que cobriram as perdas financeiras temporárias causadas pela intimidação covarde de Vitória. Essa demonstração de lealdade inabalável solidificou a confiança absoluta de seus colaboradores diretos durante aquele período de extremo estresse financeiro. Essa liderança humana e estratégica criou uma atmosfera de resistência silenciosa dentro da empresa. Motivados por um sentimento de justiça que ia muito além de salários milionários, todos redobraram os esforços para colher provas contra o cartel dos Belmont. Como forma de fortalecer suas defesas contra a avalanche de calúnias cruéis, o estrategista visionário agendou reuniões altamente confidenciais nas primeiras horas da madrugada. Os encontros ocorreram com os principais executivos dos fundos de investimento que sustentavam sua empresa inovadora. Marcos sabia que manter o apoio financeiro era vital para a sobrevivência do negócio e que o silêncio estratégico só funcionaria se os investidores estivessem cientes dos bastidores da disputa, garantindo que o fluxo de capital não fosse interrompido no momento mais crítico. Longe dos olhos curiosos da imprensa vendida, Marcos apresentou relatórios de transparência impecáveis que provavam a integridade inquestionável de todas as suas operações corporativas. Os documentos desmentiam categoricamente cada acusação fabricada pela rede de mentiras da executiva rival. Os investidores experientes, acostumados com as jogadas sujas do mercado tradicional, reconheceram imediatamente a solidez da governança apresentada pelo jovem empresário. Diante dos fatos, todos concordaram em manter o suporte financeiro essencial para a batalha que viria pela frente. Enquanto aguardavam com paciência o desfecho daquela batalha silenciosa entre dois gigantes corporativos irreconciliáveis, Marcos garantiu que sua retaguarda estivesse protegida contra a fúria irracional da adversária. Com a segurança financeira e jurídica garantida, a equipe de inteligência do empresário aprofundou as investigações cibernéticas nas redes da multinacional rival. O objetivo era capturar a última peça que faltava para completar o quebra-cabeça da corrupção, algo que ligasse diretamente a herdeira aos crimes que vinham sendo cometidos há anos. Após noites de buscas intensas, os especialistas interceptaram uma série de transferências bancárias internacionais massivas realizadas no último trimestre. Os registros financeiros ligavam diretamente a conta pessoal de Vitória a empresas de fachada sediadas em paraísos fiscais. Essas entidades fictícias eram utilizadas para o financiamento clandestino de políticos influentes e magistrados corruptos do poder judiciário. Era a prova documental que faltava para desmoronar a rede de proteção estatal que mantinha a família Belmont imune a qualquer fiscalização da lei. Essa era a arma letal definitiva, que não apenas destruiria o valor de mercado da corporação rival, mas também colocaria a herdeira bilionária atrás das grades de uma prisão fria.
Ignorando completamente a espada afiada da justiça que agora pairava sobre sua cabeça coroada, a líder sociopata celebrava publicamente a queda temporária nas ações da empresa de tecnologia de Marcos. Em sua mente distorcida, ela acreditava ter vencido mais uma disputa usando a força bruta de seu sobrenome, sem perceber que o cerco estava se fechando de maneira definitiva ao seu redor. Após uma semana intensa espalhando calúnias na imprensa, Vitória organizou um jantar de gala extravagante em sua luxuosa propriedade de campo. Ela reuniu a decadente elite financeira do país para brindarem a eliminação precoce daquele intruso audacioso que ousara não se curvar diante de seu poder político. Em sua mente doentia e cruel, a vitória manipulada já estava totalmente garantida. O banquete servia para reafirmar seu delírio de grandeza inquestionável e intocável perante as leis dos homens comuns, enquanto ela desfrutava do champanhe mais caro do mundo. A reviravolta decisiva na investigação ocorreu na calada de uma noite fria e chuvosa na metrópole paulista. Um ex-diretor de operações do conglomerado de Vitória procurou secretamente a equipe de Marcos. O informante estava aterrorizado e trazia consigo um disco rígido, criptografado contendo provas irrefutáveis de anos de ordens ilegais assinadas pela própria executiva implacável. Esse desertor do Império Belmont sabia que sua vida corria perigo, mas a culpa e o medo de ser o bode expiatório da herdeira o forçaram a tomar aquela atitude extrema nas sombras. O ex-diretor estava desesperado por proteção contra os capangas violentos que costumavam silenciar os dissidentes dentro daquela estrutura puramente criminosa. Marcos ofereceu imediatamente um esconderijo seguro e assistência jurídica completa para o informante e sua família. Em troca, exigiu um depoimento oficial que confirmasse a veracidade inquestionável de todos os documentos monstruosos que haviam sido interceptados anteriormente. Com essa aliança selada no sigilo da noite, o destino da herdeira intocável estava selado de uma vez por todas no tribunal. Com a testemunha ocular em um esconderijo remoto e completamente inacessível para os capangas de Vitória, os advogados implacáveis da empresa de tecnologia começaram a redigir as petições federais. O objetivo era, claro, transformar aquela disputa corporativa em uma investigação criminal incontrolável por parte das autoridades federais. Não se tratava mais apenas de uma briga de mercado por patentes ou contratos, mas sim de expor uma organização criminosa que usava a fachada de um banco tradicional para lavar dinheiro e subornar o alto escalão do governo do país. A equipe jurídica trabalhou em sigilo absoluto, durante dias exaustivos, selecionando a dedo os magistrados mais rigorosos e incorruptíveis do país para receberem a denúncia bombástica. A peça jurídica expunha um esquema massivo de corrupção sistêmica enraizado nas mais altas esferas governamentais. A armadilha legal estava sendo montada com uma precisão cirúrgica admirável, garantindo que não houvesse brechas burocráticas pelas quais a cobra loira pudesse escapar, impune mais uma vez, como fizera tantas outras vezes ao longo de sua trajetória criminosa. De volta à realidade luxuosa de seus escritórios no coração financeiro da cidade, a falsa rainha corporativa começou a dar sinais visíveis de instabilidade mental. A resistência silenciosa de seu oponente histórico a consumia dia após dia. Em um ataque de fúria impulsivo, Vitória demitiu 3 diretores leais apenas porque ousaram expressar preocupação com a queda contínua nas margens de lucro operacional da holding. Essa atitude intempestiva espalhou uma atmosfera de pânico absoluto e desconfiança venenosa pelos corredores polidos da sede administrativa. Aquele ambiente de trabalho que antes era marcado pela subserviência e por elogios falsos transformou-se rapidamente em um ninho de víboras aterrorizadas.
Cada funcionário da multinacional vivia sob o medo constante de ser a próxima vítima da ira imprevisível da presidente egocêntrica. O silêncio nos corredores era sepulcral, interrompido apenas por sussurros nervosos nos cantos dos escritórios. Ninguém se sentia seguro e a lealdade que antes era mantida pelo poder do dinheiro desmoronava à medida que o comportamento errático da herdeira se tornava mais evidente. Sentado sozinho diante das telas brilhantes de sua sala de controle privada na calada de uma noite fria, Marcos contemplava a vasta quantidade de dados incriminatórios que formavam o caixão digital de sua inimiga pública declarada. A rede complexa de lavagem de dinheiro, exploração humana severa e fraudes contábeis colossais formavam um mosaico horripilante de ganância pura e desenfreada. Aquilo ofendia profundamente seus princípios éticos mais sólidos. Ele sabia que o Império de Vitória havia sido erguido sobre a dor de milhares de pessoas inocentes que sofreram caladas. O poder colossal daquele conglomerado multibilionário não era o resultado do suposto gênio empreendedor de Vitória, mas apenas a prova repugnante de sua profunda monstruosidade moral e de sua total ausência de empatia humana básica. Cada centavo acumulado nas contas secretas da herdeira carregava o peso de esquemas criminosos e vidas destruídas sem qualquer remorso. Marcos olhava para aquelas planilhas e via claramente que a riqueza da rival não passava de uma ilusão sustentada pela corrupção, uma farsa monumental que estava prestes a ser desmascarada diante do mundo. Com todas as peças no tabuleiro posicionadas metodicamente em seus lugares estratégicos e irreversíveis, o momento de realizar a jogada final que destruiria as fundações do império adversário aproximava-se a passos largos. Marcos respirou fundo e programou o envio simultâneo e criptografado de milhares de cópias dos arquivos mais comprometedores para todas as agências reguladoras e de fiscalização financeira da América Latina, da Europa e da Ásia. O contra-ataque estava lançado e não haveria força na Terra capaz de deter a avalanche que estava prestes a desabar sobre Vitória. Dessa forma, ao blindar o processo contra qualquer tentativa de suborno local que pudesse paralisar a iminente investigação internacional na Avenida Faria Lima, o mundo inteiro passaria a acompanhar de perto as atrocidades financeiras e morais cometidas por aquela dinastia corrupta. Ao longo das últimas décadas de exploração ininterrupta, cruel e abusiva no coração financeiro de São Paulo, o império deles prosperou de forma criminosa. Essa denúncia global funcionava como um último gesto de cortesia afiada, um aviso silencioso e elegante, antes que a guerra total e aberta fosse declarada sem qualquer chance de recuo. Na noite anterior ao início da grande tempestade nos mercados, o visionário da tecnologia enviou uma única mensagem de texto anônima para o celular pessoal e criptografado da herdeira arrogante. O texto cirúrgico e extremamente curto continha apenas o codinome do projeto ultra-secreto que camuflava as maiores perdas financeiras e desvios daquela família corrupta que dominava o topo de um arranha-céu na Faria Lima. Logo em seguida, havia apenas um ponto final solitário e absolutamente aterrorizante, que reduzia a cinzas qualquer tentativa de alegar ignorância ou construir uma desculpa plausível. No momento em que Victoria leu aquela tela brilhante, na penumbra de sua suíte palaciana e isolada no topo dos jardins, um gosto metálico de desespero genuíno invadiu sua boca seca pela primeira vez na vida. O pânico irracional e violento que se apossou de sua mente profundamente narcisista a fez perder completamente a postura inabalável de outrora. Sob o efeito desse medo avassalador, ela começou a cometer erros táticos grosseiros e impensados, decisões desastradas que apenas aceleraram seu encontro doloroso e inevitável com a justiça implacável que estava prestes a cobrar sua conta histórica.
No meio daquela madrugada de tempestade paulistana, ela convocou seus hackers mercenários aos gritos, exigindo desesperadamente que apagassem todos os vestígios digitais das contas bancárias ilegais no exterior mencionadas no texto. A mensagem assustadora havia estilhaçado por completo sua frágil paz de espírito de bilionária. No entanto, a pressa desmedida e a desorganização febril dessas medidas de emergência desajeitadas acabaram surtindo o efeito oposto, ativando imediatamente os alarmes de segurança que a brilhante equipe do seu inimigo silencioso já havia instalado de forma preventiva. A confirmação imediata daquela tentativa patética de destruir as provas por parte da diretoria corrupta foi o gatilho automático que o gênio estratégico precisava. Ele já tinha tudo mapeado do seu escritório na Faria Lima, aguardando apenas esse passo em falso para validar legalmente todas as denúncias anônimas que vinha preparando há meses com um rigor cirúrgico. Cada movimento dela já havia sido previsto e o pânico da herdeira apenas entregou de bandeja a prova de culpa que faltava para os investigadores federais entrarem em ação com força total. Os servidores da empresa de tecnologia dispararam relatórios detalhados diretamente para os órgãos federais competentes, comprovando em tempo real aquela tentativa flagrante de obstrução de justiça e a manipulação grosseira de provas essenciais para o caso. Foi o checkmate. O laço invisível ao redor do pescoço perfumado daquela herdeira, até então intocável, foi puxado com uma força brutal e implacável, cortando de vez o oxigênio de sua arrogância sem limites que havia sido alimentada por décadas de privilégios e impunidade garantidos pelo sobrenome de sua família. A luz pálida da manhã seguinte iluminou a paisagem urbana de São Paulo, revelando uma cidade onde os mercados financeiros abririam sob uma tensão quase insuportável. Rumores sombrios de uma crise corporativa sem precedentes circulavam em ritmo frenético pelos fóruns restritos de investidores e pelas mesas de operações globais mais influentes do país. O burburinho nos bastidores da Faria Lima indicava que o Império Belmont estava prestes a desmoronar, fazendo com que analistas e grandes acionistas se preparassem para um verdadeiro banho de sangue financeiro logo no início do pregão. No silêncio do seu apartamento de luxo, Marcos vestiu um terno escuro sob medida com uma calma quase ritualística e profunda. Ele sabia muito bem que as próximas horas iriam redefinir para sempre as estruturas do poder econômico que há tanto tempo asfixiavam o país. O dia do acerto de contas final havia chegado trazendo a promessa de uma tempestade purificadora, que lavaria toda a sujeira acumulada debaixo dos tapetes caros da elite paulistana, cujos executivos agora tentavam desesperadamente manter a pose de normalidade diante de funcionários aterrorizados e diretores céticos. Victoria cruzou as portas de vidro espelhado do imponente edifício sede de sua empresa na Faria Lima com passos firmes, tentando projetar uma força que já não possuía. Por trás da máscara de ferro, seu coração batia de forma descompassada, no peito apertado pela angústia. Em um tom ríspido que delatava sua fragilidade, ela ordenou imediatamente um bloqueio absoluto em todas as comunicações externas e proibiu qualquer vazamento para a imprensa abutre, que já cercava as imediações do prédio com câmeras prontas para registrar a queda histórica da bilionária. Ela se trancou na luxuosa cobertura de sua corporação para traçar uma resposta brutal e implacável contra as ameaças crescentes que assombravam o legado manchado de sangue de sua família. No entanto, sua desconexão fatal com a gravidade real daquela situação catastrófica a impedia de enxergar o óbvio. Enquanto ela andava de um lado para o outro de salto alto, gritando ordens impossíveis, o exército de advogados milionários que sempre a blindou já estava em total silêncio, recolhendo os pertences de suas mesas e preparando as malas para o inevitável naufrágio.
Do alto de seu escritório moderno com paredes de vidro, que oferecia uma vista espetacular de toda a movimentada capital, o homem que ela tentara destruir socialmente no passado tomava um gole de café preto sem pressa. Ele saboreava uma vitória estratégica perfeitamente cristalina. O principal jornal econômico do país acabara de publicar uma reportagem investigativa minuciosa, assinando de forma definitiva o atestado de óbito ético daquela dinastia centenária e preparando o terreno para a batalha jurídica que viria a seguir. A diretoria da rival estava completamente de mãos atadas e os aliados dela se viam acuados contra a parede. O mundo corporativo paulistano segurava a respiração coletiva, aguardando o colapso espetacular daquela executiva cruel. Por trás desse tabuleiro, a complexidade inerente daquela operação de contra-espionagem exigia que Marcos mantivesse a mente livre de distrações emocionais ou qualquer desejo de vingança pessoal. Ele precisava focar na precisão analítica de suas decisões para garantir que o plano ocorresse com a frieza necessária para derrubar gigantes. No fundo, Marcos sentia o peso de suas decisões, pois sabia muito bem que as consequências daquela denúncia monumental iriam impactar diretamente a vida de milhares de trabalhadores inocentes. Essas pessoas simples dependiam da estrutura, mesmo que corrupta, da empresa rival para colocar comida na mesa e sustentar suas famílias humildes em meio a uma crise econômica severa. Era o efeito colateral mais amargo de sua cruzada por justiça, e essa preocupação genuína com os inocentes não saía de sua cabeça enquanto ele desenhava o destino final do império inimigo. Precisamente por isso, o plano mestre incluía uma estratégia de contingência, a criação de fundos secretos reservados para absorver esses funcionários desamparados após a inevitável implosão do império rival falido. Essa responsabilidade social, enraizada no caráter inabalável de Marcos, mostrava a diferença brutal entre sua liderança consciente e a tirania sociopata exercida pela herdeira loira. Enquanto ela continuava a berrar ameaças vazias no topo de seu edifício corporativo, aterrorizando seus subordinados diretos, ele já pavimentava um caminho de sobrevivência para as pessoas comuns. Enquanto Victoria lutava de forma histérica para proteger seu patrimônio colossal, manchado de desvios e fraudes. Ele agia nos bastidores da Faria Lima, injetando recursos substanciais para blindar os elos mais fracos da corrente. Marcos estruturou uma operação financeira meticulosa para garantir que a transição de poder na empresa ocorresse com o menor impacto colateral possível sobre a classe trabalhadora vulnerável. Essa postura era o reflexo de sua ética, mostrando que o seu objetivo final nunca foi a simples destruição da rival, mas sim a reparação do sistema de negócios. Para ele, a verdadeira justiça não consistia apenas em destruir o mal arraigado, mas sim em reconstruir um sistema muito mais justo sobre as cinzas purificadas da destruição. Na parede da sala de reuniões principal, os ponteiros do relógio moderno de metal moviam-se de forma inexorável, marcando a contagem regressiva silenciosa para a catástrofe que estava por vir. Seria um golpe definitivo capaz de apagar para sempre o nome de Victoria Belmont e seu falso prestígio da história do mercado corporativo global, varrendo sua influência de toda a América Latina. Cada prova estava devidamente chancelada pela lei, as testemunhas-chave haviam sido encaminhadas para locais seguros e secretos, e as linhas de comunicação com os investigadores da Polícia Federal funcionavam sob uma confiança mútua inabalável, garantindo que as condenações seriam severas. A armadilha tática de inteligência montada por Marcos ao longo de anos, com uma paciência assustadora e precisão cirúrgica de cirurgião, estava agora totalmente armada na Avenida Paulista, pronta para desabar com força devastadora sobre os opressores cobertos de ouro.
Aquela soberba letal que outrora alimentava os preconceitos mesquinhos e os insultos públicos desferidos por Victoria contra o líder inovador, transformou-se no combustível perfeito para incendiar sua própria queda. Os privilégios acumulados por gerações de corrupção sistêmica e opressão estrutural profunda seriam finalmente consumidos pelas chamas da verdade. O desprezo que ela ostentava em seus círculos de elite agora se voltava contra ela como uma força implacável, mostrando que o tempo da impunidade havia chegado ao fim de maneira irreversível na alta sociedade. Ao subestimar o intelecto afiado e o código de honra formidável daquele adversário singular, a outrora rainha intocável do mercado financeiro paulistano assinou seu próprio decreto de ruína, selando seu destino de forma trágica e completamente irreversível. O dia seguinte traria o início de uma nova era de responsabilidade corporativa e prestação de contas, onde os falsos deuses das finanças despencariam de maneira espetacular de seus pedestais dourados para enfrentar o castigo que há muito mereciam, pondo fim a uma era de impunidade escandalosa. O plano brilhante desenvolvido por Marcus Vance entrava agora em uma nova fase extremamente crítica, um ponto de inflexão que exigia dele uma precisão diplomática impecável e uma frieza de cálculo digna dos maiores generais e estrategistas militares da história da humanidade. No topo daquele arranha-céu na Faria Lima, cada palavra dita e cada mensagem enviada precisavam ser milimetricamente ponderadas, pois qualquer movimento em falso ou precipitado poderia dar espaço para que os advogados milionários da herdeira encontrassem uma brecha na lei. De posse de todas as provas incontestáveis, devidamente organizadas e criptografadas em servidores ultrasseguros, ele começou a tecer uma teia financeira invisível, desenhada especificamente para isolar o vasto império Belmont de seus parceiros de capital mais cruciais na Faria Lima. O grande objetivo de Marcus Vance não era provocar um pânico generalizado na bolsa de valores, mas sim asfixiar de maneira silenciosa os canais de liquidez que mantinham aquela monstruosidade corporativa, flutuando de forma artificial por meio de sucessivas fraudes e mentiras operadas sob sigilo absoluto. Para garantir o sucesso absoluto de sua investida, o jovem visionário deu início a uma série de contatos extremamente discretos com os membros mais antigos e influentes do conselho de administração da empresa rival. Agindo sob total confidencialidade em jantares privados em locais reservados do Jardim Europa. Ele soube jogar as cartas certas, plantando as sementes da desconfiança entre os principais aliados de Victoria Belmont, que até então ignoravam a profundidade do abismo financeiro que estava prestes a engolir a holding da família. Esses veteranos do mercado representavam as grandes fortunas familiares que sustentavam os ativos bilionários do conglomerado corrupto, sendo amplamente conhecidos por sua aversão profunda a escândalos na mídia ou instabilidades financeiras prolongadas que pudessem ameaçar seus lucros. Marcus sabia perfeitamente que a lealdade deles à Victoria existia apenas pela ilusão de uma lucratividade infinita e sem riscos. Ele sabia que essa aliança frágil desmoronaria em segundos quando ficassem cara a cara com a verdade devastadora e incontestável dos crimes cometidos pela executiva. As reuniões secretas aconteciam sempre em ambientes totalmente neutros e blindados contra qualquer tipo de espionagem eletrônica ou corporativa na capital paulista. Essa cautela extrema garantia que a outrora rainha das finanças permanecesse imersa em sua ignorância confortável e destrutiva, enquanto o próprio chão sumia debaixo de seus pés de grife. Sem desconfiar de absolutamente nada, ela continuava a agir como se controlasse os fios do mercado, sem perceber que os grandes barões que sustentavam seu trono já estavam negociando sua saída definitiva nos bastidores.
No decorrer desses encontros extremamente tensos e silenciosos, Marcos apresentou dossiês impressos com uma clareza visual assustadora, revelando em detalhes cada esquema de lavagem de dinheiro e a falsificação sistemática de balanços financeiros assinados pela arrogante líder. O silêncio sepulcral que tomou conta das luxuosas salas de reuniões privadas, após a exibição das provas irrefutáveis, funcionou como a confirmação silenciosa de que o golpe fatal contra a estrutura hierárquica e apodrecida daquele clã de herdeiros bilionários já havia sido desferido. Os conselheiros experientes sentiram calafrios de horror genuíno ao perceberem a magnitude colossal dos crimes federais e das violações graves contra os direitos humanos que a gestão de Victoria havia tentado ocultar descaradamente sob promessas vazias e marketing verde. Diante das evidências irrefutáveis, os velhos barões do mercado paulista perceberam que não se tratava apenas de contabilidade criativa, mas sim de uma organização criminosa que usava a fachada de uma marca centenária para cometer abusos sistemáticos contra trabalhadores vulneráveis e desviar fundos. Cada documento apresentado pelo brilhante executivo agia como um prego afiado, selando de vez o caixão metafórico daquela dinastia empresarial que outrora fora respeitada em toda a elite financeira antes de sucumbir à ganância desenfreada. Em vez de defender a presidente sem escrúpulos com veemência e lealdade cega, os giants do setor correram para negociar acordos cruciais de imunidade jurídica para salvar as próprias peles. Enquanto isso, a base de apoio financeiro e político de Victoria desmoronava silenciosamente em salas fechadas nos principais escritórios de São Paulo, alheia a tudo o que acontecia nos bastidores mais profundos da Faria Lima. Victoria permanecia cega e totalmente imersa nos preparativos superficiais e megalomaníacos para o seu próximo grande evento de gala na alta sociedade paulistana. Ela planejava uma festa extravagante para ostentar um poder que já estava com os dias contados, gastando fortunas em decorações luxuosas e listas de convidados famosos, sem saber que aquela mesma ostentação funcionaria como o palco público de seu colapso definitivo diante de todos os seus pares da elite financeira. Ela planejava anunciar a maior fusão corporativa da década em uma festa extravagante que custaria dezenas de milhões de dólares dinheiro retirado diretamente dos cofres já esgotados e fraudulentamente mascarados da corporação da família. Sua obsessão narcisista em manter uma imagem pública inabalável a impedia de dar ouvidos aos avisos sussurrados por seus assessores mais próximos. Os investidores mais importantes do mercado simplesmente ignoravam os convites exclusivos enviados semanas atrás. Victoria fingia não ver o abismo que se abria diante dela, flutuando em sua própria bolha de arrogância e ostentação desmedida, cega para a realidade do colapso iminente que ameaçava desmoronar todo o seu império. A cegueira deliberada e seletiva de Victoria era o sintoma claro de uma mente acostumada a moldar a realidade por meio da intimidação pura de subornos exorbitantes e de ameaças veladas contra qualquer um que ousasse questionar sua autoridade suprema. Ela caminhava pelos corredores polidos da sede da empresa, com um ar de vitória antecipada, humilhando funcionários aterrorizados por erros insignificantes, enquanto a tempestade financeira mais devastadora do século se acumulava invisível acima do teto de vidro de seu escritório luxuoso. Para ela, o mundo girava sob seu comando absoluto, e nada poderia abalar o trono de mentiras que ela havia construído com tanta frieza e desprezo ao longo dos anos. Essa falsa sensação de segurança era a arma mais poderosa nas mãos de Marcos, um instrumento tático afiado que ele usava para explorar a vaidade extrema de sua adversária.
O plano de isolamento avançava com uma eficácia letal que chocaria até mesmo os auditores federais mais cínicos e implacáveis do país, cortando metodicamente todas as linhas obscuras de crédito que alimentavam o caixa de guerra da herdeira egocêntrica. Sem que ela percebesse, as saídas de emergência financeira estavam sendo lacradas uma a uma. Marcos operava nas sombras com a precisão de um cirurgião, garantindo que o fluxo de oxigênio econômico que sustentava aquela farsa fosse completamente interrompido. Bancos internacionais, agora plenamente cientes do tsunami jurídico e moral que se aproximava perigosamente do conglomerado Belmont, começaram a congelar contas de forma silenciosa e a negar a renovação de empréstimos bilionários. Tudo isso era feito sem explicações detalhadas, usando justificativas burocráticas, vagas para evitar qualquer suspeita imediata ou pânico generalizado no mercado financeiro. A ordem nos bastidores dos grandes fundos globais era clara: afastar-se o mais rápido possível daquela bomba-relógio antes que a detonação pública destruísse também a reputação das instituições que antes financiavam os caprichos criminosos daquela família. O sufocamento financeiro acontecia na obscuridade absoluta dos bastidores do mercado, mantendo a fachada de prosperidade intacta para um público enganado pelas promessas corporativas falaciosas. Marcos delegava tarefas complexas com a serenidade de um grande maestro, conduzindo uma orquestra sinfônica na execução impecável de uma obra-prima devastadora. Ele instruía seus melhores analistas a monitorarem cada flutuação sutil nas contas correntes congeladas, garantindo que nenhum centavo escapasse de seu radar. Cada movimento do inimigo era previsto e catalogado, transformando a derrocada da gigante empresarial em um espetáculo de precisão milimétrica. Ele precisava garantir com certeza absoluta que nenhum capital de origem ilegal pudesse ser transferido para paraísos fiscais protegidos antes que as autoridades competentes tivessem a oportunidade legal de confiscar os bens e compensar as inúmeras vítimas de abusos e exploração cruel. A prioridade máxima era evitar a fuga de divisas que deixaria os cofres vazios no momento do acerto de contas. Marcos sabia que esses criminosos de colarinho branco eram extremamente ágeis em ocultar patrimônio sob laranjas e empresas de fachada, e qualquer descuido colocaria a perder meses de investigação minuciosa e paciência estratégica. Proteger as garantias financeiras era essencial para assegurar que a justiça restaurativa finalmente alcançasse as pessoas cujas vidas haviam sido tragicamente destruídas pela conduta inescrupulosa da corporação rival. Famílias inteiras foram arruinadas por decisões frias tomadas em salas de reunião luxuosas, e Marcos carregava o peso de dar uma resposta real a essas vítimas esquecidas. Cada documento bloqueado e cada conta congelada representavam um passo concreto para reparar, ainda que parcialmente, a dor e o prejuízo causados por décadas de impunidade e ganância desmedida daquela dinastia corrupta. Em uma das reuniões mais decisivas para o sucesso daquela rede de espionagem, o estrategista visionário se encontrou com o principal investidor de risco asiático, o homem que estava injetando bilhões no futuro duvidoso e manchado da corporação de Victoria. Marcos apresentou imagens chocantes das condições desumanas e degradantes nas fábricas clandestinas mantidas em segredo absoluto pelo grupo empresarial corrupto. Ele observou a expressão do financiador se transformar gradualmente. A irritação inicial, com a interrupção, deu lugar a uma repulsa moral genuína e incontrolável diante da crueldade exposta nas telas. Aquele homem extremamente influente não apenas retirou seu apoio incondicional de forma quase instantânea, mas também jurou usar seu peso político e financeiro para incentivar outros magnatas poderosos a seguirem o mesmo caminho.
A debandada começou silenciosamente nos altos escalões do dinheiro global, onde a reputação vale mais do que qualquer promessa de lucro fácil. A aliança que sustentava as operações de Victoria estava ruindo como um castelo de cartas ao vento, e o efeito dominó provocado por essa única conversa selaria, de uma vez por todas, o destino trágico do império financeiro dos Belmont. A desertão de aliados poderosos nos bastidores era um fenômeno invisível e assustador que corroía os alicerces do império com a velocidade de um ácido altamente corrosivo jogado sobre o aço frágil de um edifício. As tentativas de Victoria de ligar para os velhos amigos de seu falecido pai, buscando as garantias habituais de proteção mútua e trocas de favores ilegais, desmoronavam de forma humilhante. Agora suas chamadas terminavam sistematicamente em caixas de mensagens frias ou eram atendidas por secretárias esquivas e visivelmente nervosas que inventavam desculpas esfarrapadas para não passar a ligação. Ela simplesmente não conseguia compreender a causa real desse afastamento repentino, preferindo atribuir o isolamento inexplicável a meras coincidências cotidianas e às exigências do mundo corporativo moderno. Enquanto isso, em seu lado do complexo tabuleiro estratégico, Marcos coordenava um grupo de promotores independentes que analisavam minuciosamente cada documento criminal extraído com sucesso dos labirintos criptografados da empresa-alvo. Cada página revelava um esquema de corrupção ainda mais profundo, montando um quebra-cabeça de fraudes que deixaria os réus sem qualquer possibilidade de defesa. Especialistas em direito corporativo ficavam atônitos diante da audácia sem limites da elite financeira de Victoria, que havia criado centenas de empresas de fachada apenas para burlar auditorias internacionais com uma facilidade criminosa. Era algo inaceitável em um mercado que teoricamente deveria ser regulado com rigor pelas autoridades governamentais. A teia de aranha financeira criada por seus contadores de confiança era um labirinto de simulações e transações falsas, desenhadas especificamente para lavar dinheiro sujo e ocultar o crescimento fraudulento de um império erguido sobre a miséria alheia. A promessa silenciosa de justiça começava a ganhar forma por meio de milhares de páginas de processos legais, estruturando um verdadeiro instrumento de destruição iminente contra a vilã. A tensão aumentava a cada hora que passava, avançando rapidamente em direção a um colapso planejado de forma cirúrgica. No entanto, a disciplina formidável da equipe de tecnologia inovadora mantinha toda a operação perfeitamente camuflada na escuridão do anonimato virtual profundo. Nenhum rastro digital era deixado para trás, garantindo que os alvos não percebessem a armadilha tecnológica que se fechava ao redor deles.